Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 25, que fala das evocações. Nós já deixamos claro de outras vezes que no tempo de Kardec ele utilizou muito as evocações de espíritos porque ele necessitava de construir uma doutrina, ele necessitava de exemplos. Então, muitas coisas são publicadas fora até do Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, exemplos, e nós temos muitos exemplos bons a esse respeito, porque as pessoas mandavam para Kardec também aqueles fatos que eles ficavam sabendo. E nós estamos falando hoje ainda na evocação de pessoas vivas, que Kardec perguntou, mas se pode evocar pessoas vivas? Sim, pode. Agora, a encarnação nunca vai evitar, nunca vai impedir a invocação de um espírito, mas existem condições, né? Se a pessoa está encarnada, se ela está num trabalho, se ela está acordada, dirigindo no trânsito, ela vai ser evocada e ela não vai responder, com certeza. Se ela está na sua casa, tranquila, lendo um livro, ou sentada num sofá, assistindo um programa de televisão, ela pode sentir, se ela for evocada nesse momento, repentinamente um sono, muito sono, que ela pode atender a esse sono ou não. E se ela atender esse sono, ela pode realmente se apresentar para aquele que está evocando. Mas nós já vimos várias condições aqui, e só para continuar hoje, nós vamos concluir dizendo o seguinte: não se pode evocar o espírito de uma pessoa que ainda está em gestação. Nós sabemos que o espírito que ainda está em gestação se acha numa certa perturbação. Veja bem, o espírito chegou no plano espiritual, tomou conhecimento, se tomou conhecimento dele mesmo como espírito, às vezes demorou muito tempo para ele se livrar das amarras da encarnação passada, das dores, de tudo que ele vivenciou, e depois de um certo tempo ele vai ser preparado para uma nova encarnação. É claro que ele recobra então toda a sua consciência, né, de espírito, que principalmente da existência passada, e ele então está se preparando para uma nova encarnação. Nesse momento em que ele se liga à mãe, ele praticamente ele fica numa espécie de perturbação, porque ele não pode ficar com as lembranças passadas, para não atrapalhar essa nova encarnação. Nós sabemos que o espírito é o modelo organizador biológico do corpo. Então é ele que vai ter que ditar ali como que vai ser esse corpo, para atender as quais necessidades da próxima encarnação. Então essa perturbação que ele se acha, ele não... embora a encarnação dele só vai se efetivar no momento que a criança vai respirar, mas ele ainda não está em condições de responder. Vejam bem, nós estamos falando isso de casos normais. Geralmente é uma regra. O espírito que está em gestação, geralmente ele não responde porque ele está numa perturbação. Mas existem espíritos mais evoluídos que, mesmo ligados ao corpo da mãe, nesta gestação, eles não ficam o tempo inteiro no corpo. Muitos ainda estão terminando suas tarefas no plano espiritual para depois voltar. Então, para depois então se ligar quando realmente for. Nós conhecemos um caso
de um espírito que deu uma comunicação com 8 meses de gestação, por uma necessidade de um acidente que o pai sofreu, e ele veio para trazer assim um alento para a família, para a mãe, falando que ele ia nascer no tempo certo, estava com 8 meses de gestação. Não se preocupe, não vou nascer antes da hora. Mandou recado para o pai ficar bem, que ele ia sarar. Então, mandou recado para as tias, mandou recado para as avós. Olha bem, esse espírito, ele estava totalmente lúcido. Por quê? Porque ele já era um espírito um pouco mais elevado e ele estava, então, apenas ligado ali ao corpo, mas ainda consciente de tudo aquilo que iria acontecer, que ele tinha estudado para a próxima reencarnação e que iria acontecer, das coisas que iam tudo dar certo. Então foi assim, foi um bálsamo para a família receber essa comunicação, mas isso não é comum. Isso é um caso assim que a gente quase não vê, né? E então, geralmente a gente não se deve evocar esses espíritos que estão em gestação. Também não se deve evocar pessoas gravemente doentes. Por quê? Porque o espírito, às vezes, pode ter um inconveniente que o corpo está debilitado. Então, a gente não deve evocar. Se este espírito se comunicar espontaneamente, é outra coisa. É porque ele sentiu a necessidade. Mas nós estamos falando de evocações. Chamar o espírito, evocar. E a gente sabe que é pelo pensamento. Então, às vezes, a gente vai evocar, esse corpo está muito debilitado, o espírito vai ficar em aflição, porque ele não vai poder atender. Também velhos enfermos ou crianças de tenra idade, pelo mesmo motivo, né? Pode ter inconvenientes sempre porque o corpo pode estar debilitado. Vejam bem, 2 pessoas, nós estamos falando de pessoas vivas, encarnadas. 2 pessoas evocando-se reciprocamente podem corresponder-se. Vamos combinar um horário e nesse horário vamos ficar então nesse estado de atenção, né? E vamos poder então nos corresponder, né? A telegrafia humana seria essa telegrafia humana, que um dia, olha o que os espíritos falaram, nós estamos chegando nisso, que um dia, né, será um meio universal de correspondência. Eu vou poder, uma pessoa estar lá do outro lado do universo, né, da Terra, do meu planeta, num outro lado desse mundo, e eu vou poder me comunicar. Ou em outro lugar, ou outro estado, ou em outro país. Porque se elas se evocarem reciprocamente, uma pensando na outra. E a gente já vê alguns fatos acontecendo assim. Às vezes, a gente pensa numa pessoa, toca a campainha, a gente vai abrir a porta. Acabei de pensar em você. Porque houve, então, essa evocação recíproca. Uma pensou na outra. O pensamento é uma evocação. Uma pensou na outra. Às vezes a gente pensa em alguém, toca o telefone, é aquela pessoa. E a gente fala, acabei de pensar em você. A outra, eu também pensei em você e agora eu resolvi ligar. Então, acontece muito isso, né? E os espíritos falam que no futuro isso aí vai ser um meio de correspondência. Não vai precisar mandar e-mail. O próprio pensamento vai fazer com que haja essa correspondência. Então, assim, nós estamos encerrando esse capítulo 25, que fala das evocações.
E vamos agora entrar no capítulo 26, que Kardec colocou assim: perguntas que se podem fazer aos espíritos. Porque nós temos que saber que perguntas nós podemos fazer. Nós podemos perguntar qualquer coisa aos espíritos, ou algumas coisas são melhores para eles ou para nós de sabermos, ou algumas coisas podem perturbar ou eles não poderem responder. Então, olha o que ele fala: devemos ter cuidado com a maneira de interpelar os espíritos. Então, primeira coisa que Kardec aconselha, quando nós vamos fazer uma evocação, cuidado. Por quê? E mais ainda, com a natureza das perguntas, onde devemos considerar dois processos, duas coisas: a forma de perguntar e o fundo. O que seria a forma? Como que seria essa pergunta? Deve ter clareza e precisão. Não vamos ficar fazendo um tratado para fazer a pergunta. Vamos ser precisos, vamos ser claros na pergunta. E evitar essa complexidade. Não vamos usar a complexidade. Vamos preparar antes essas perguntas. Não vamos deixar na hora da evocação é que eu vou pensar o que eu vou perguntar. Daí eu vou começar a ficar confusa e o espírito mais ainda, né? Vai ficar difícil. Então, prepará-las antes para que tenham ordem na disposição. Elas precisam ser ordenadas. Se não, eu pergunto uma coisa, depois eu pergunto outra, volto no meio com outra coisa completamente diferente. Isso porque, muitas vezes, os espíritos já assistiram quando nós estamos elaborando as perguntas. Eles já sabem. E, às vezes, quando a gente pergunta, eles respondem imediatamente. Porque eles já prepararam a resposta. Eles já perceberam quando a gente estava fazendo as perguntas, elaborando. E daí eles já trazem na hora as respostas, imediatamente. Então, isso é quanto à forma, clareza, precisão, evitar perguntas muito complexas, preparar antes essas perguntas para que elas tenham ordem, né? Na disposição. E quanto ao fundo, requer mais atenção. Por quê? Porque muitas vezes é a natureza de interpelação que vai provocar uma resposta certa ou uma resposta errada. Vai ser a natureza da pergunta que vai fazer com que o espírito responda de uma maneira certa ou de um modo errado. Há as que os espíritos não podem ou não querem responder. Então, eles não vão responder todas as perguntas que a gente fizer. Existem perguntas que eles não podem. Por que eles não podem? Porque eles ainda não têm conhecimento, porque eles não estão liberados pelos espíritos superiores para falar alguma coisa a aquele respeito, ou não querem. Se eles não gostam de falar das dores e nós estivermos sendo muito indiscretos na maneira de perguntar, eles não vão querer responder, então eles não vão responder, né? E as perguntas que mais a gente deve evitar são aquelas para experimentar a sua perspicácia. Ah, agora eu pego esse espírito, eu quero ver se ele responde mesmo, eu quero ver se ele vai fingir, não vai fingir, eu quero ver se ele tem esse momento de atenção, que ele é capaz de, na hora, responder essa pergunta. Então, aquele que indaga deve expor sua dúvida adequada e claramente. Não vamos começar a confundir a cabeça do espírito, porque senão nós vamos ter respostas indevidas, que nós não desejamos. Então, formular a questão, expor sua dúvida adequada e claramente,
para que assim a gente possa obter o esclarecimento que nós estamos procurando, que nós estamos desejando. Então é dessa maneira que a gente deve indagar os espíritos. Nós estamos terminando hoje o nosso programa, desejando a todos muita paz, muita saúde, e nos encontramos então em outra ocasião, quando retomaremos esse capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Claudete Moura, para o divulgar.net.